Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. Acho que é a primeira vez que consigo dizer bom dia neste briefing. Obrigada pelos que ficaram à espera. O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação de uma estrutura temporária de projeto, designada estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação, que, como sabem, foi comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, as quais ocorrerão entre 1919 e 2019 e 2022. A estrutura de missão ficará na dependência da Ministra do Mar e será presidida por José Manuel de Carvalho Marques, atual Presidente da Câmara de Sabrosa. A escolha feita pelo Conselho de Ministros resulta da vasta experiência deste autarca e da obra realizada em torno de projetos sobre a temática da circunnavegação. Foi impulsionador, para citar algumas das suas iniciativas, ou daquelas onde participou, da Rede Mundial das Cidades de Magalhães, de que aliás foi vice-presidente, e também da Rede de Universidades de Magalhães e responsável por a Rota de Magalhães, uma iniciativa desencadeada pela Unesco. Esta efeméride será assinalada não só no âmbito da ação externa, que ela por si mesmo exige, mas também em vertentes culturais, científicas e económicas, em articulação com as instituições de ensino superior, com as autarquias locais e demais entidades públicas e privadas que possam ser relevantes para este efeito. Por último, o Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que estabelece os princípios técnicos, a metodologia e as regras de operacionalização aplicáveis à primeira edição do Orçamento Participativo Portugal, previsto no Orçamento de Estado para 2017. O orçamento determina ou reserva um valor de 3 milhões de euros para esta iniciativa, através da qual os cidadãos são chamados a decidir sobre investimentos públicos nas áreas da cultura, agricultura, ciência e educação e formação de adultos em Portugal continental e nas áreas da justiça e administração interna nas duas regiões autónomas. São estas áreas porque são aquelas que são da competência da República e não são competências regionalizadas, sem prejuízo, naturalmente, das regiões autónomas poderem ou terem mesmo já os seus próprios orçamentos participativos. Desde há uma semana que decorre a primeira fase desta iniciativa, em que os cidadãos são chamados a apresentar e a discutir as propostas que irão a votos entre julho e setembro deste ano. A votação realizar-se-á através do site do Orçamento Participativo e de SMS gratuitos para os cidadãos que preferirem usar este meio. Também posso dizer-vos que neste momento recebemos já bastantes propostas, 97 propostas para o Orçamento Participativo, 78 de âmbito regional, com impacto em qualquer uma das regiões do território do continente, e 19 com impacto nacional. Para dar apenas alguns exemplos, por exemplo, há propostas para projetos itinerantes para a educação e literacia de adultos na região do Alentejo e propostas para ensino experimental para crianças, laboratórios itinerantes também, por exemplo, na região do Norte, e também uma proposta de âmbito nacional, no interior, retomar ou refazer a rota que foi a rota do contrabando, quando havia fronteiras, com interesse turístico e para essa corda da fronteira portuguesa onde ocorria essa atividade de natureza informal. Para dar apenas alguns exemplos daquilo que são propostas que naturalmente irão mais tarde no seu conjunto a votação no período designado e pelos meios que referi. Muito obrigada. Estou agora à vossa disposição se pretenderem algum esclarecimento. Queria perguntar até quando é que são estas entrega das propostas? As propostas serão
Muito obrigada pela sua questão. As propostas serão até à fase em que começa a sua análise técnica, portanto, até abril. Em abril e maio faremos uma análise técnica. Em maio tornaremos públicas as propostas e entre junho e setembro ocorrerá a sua votação e no final apresentaremos publicamente e faremos uma avaliação de todo este projeto que, como referi já, não hoje, tem uma natureza experimental, tendo em conta que não havia outra experiência de orçamento participativo de âmbito nacional no mundo, pelo menos no mundo que é do nosso conhecimento, embora houvesse em grandes estados brasileiros, e, portanto, se todos achamos que a nível local é fácil aos cidadãos, ou tem sido fácil, apresentar propostas que têm impacto na sua freguesia ou no seu município, não é o mesmo pensar propostas que têm impacto na sua região e há um sentido menos apurado de pertença do território da região ou que tem impacto a nível nacional. Estamos a ver que sim, mas à partida essa era uma das questões que precisava de ser testada nesta primeira edição do Orçamento Participativo Portugal. Pedro Primo Figueiredo, da Agência de Saúde. A verba alocada é de que montante? Qual é o montante alocado? 3 milhões de euros para todo o orçamento, não é uma verba muito elevada, exatamente por aquilo que referi inicialmente. Esta é uma edição, a primeira edição que quisemos que tivesse uma natureza experimental. Tudo isto que estamos a fazer é novo, a forma de divulgação, a forma de discussão das propostas, a forma de votação e, sobretudo, a pedir aos cidadãos que pensem em propostas cujo impacto seja ou na sua região e não apenas no seu município, não apenas na sua proximidade, para o seu governo de proximidade, ou que tenham impacto em todo o Portugal continental e, naturalmente, para os cidadãos das duas regiões autónomas que tenham impacto em toda a sua região. Joana Nabais, da SIC, bom dia. A minha questão não tem a ver com o APP, tem a ver com a TSU. Queria saber se nesta reunião já foi discutida a questão e eventuais medidas alternativas, ou se o Governo está convencido que até ao dia 25, a data da apreciação parlamentar, ainda é possível haver um recuo, não acreditando. Não é tempo de começar a trabalhar no tal plano B? Não foi objeto de discussão neste Conselho de Ministros o problema da alternativa se a proposta, se o decreto-lei que o Governo aprovou esta semana não vier a ser aprovado no pedido de apreciação parlamentar no Parlamento. A minha pergunta era mais ou menos a mesma, sendo que, como foi aprovado em Conselho de Ministros eletrónico, queria perceber, não houve discussão, a discussão passa para o Conselho de Ministros a seguir, tudo é explicado pelos mails ou seja, porque é que foi esta decisão aprovada em Conselho de Ministros eletrónico e se agora não falaram da questão, por exemplo, e o plano B, essa era a pergunta sobre a TSU, sobre este orçamento participativo, queria perguntar, tendo em conta que a verba não é muito elevada, quais são os principais critérios, resumidamente, os principais critérios para selecionar as propostas? A primeira questão que colocou, não, na verdade foi aprovada em Conselho de Ministros eletrónico, mas representava um acordo que tinha sido feito no âmbito da concertação social e, portanto, cada ministro tem a oportunidade de ler aquilo que vai aprovar ou não aprovar e de votar eletronicamente. Portanto, não voltou a ser discutido neste Conselho de Ministros, mas o teor do decreto-lei, que os senhores jornalistas penso que já viram, não é? Já foi publicado e o acesso ao Diário da República é gratuito, portanto, podem ver, foi aquele que resultou do acordo de concertação social e o Governo naturalmente cumpriu a sua parte no acordo.
relativamente ao orçamento participativo, naturalmente os critérios têm que ser critérios de viabilidade. Pode haver propostas muito interessantes, mas cujo valor ultrapassa aquilo que é a disponibilidade orçamental para este ano. Porque, repare, no orçamento participativo, tal como acontece nos orçamentos participativos a nível local, municipal, as propostas votadas, o Governo, neste caso central, nos outros casos o Governo local, compromete-se no montante alocado a executar aquelas propostas. Portanto, têm que ser propostas que sejam execuíveis. Às vezes temos muito boas ideias, mas que não é possível serem concretizadas de imediato ou de todo. São muito boas ideias, mas que não temos meios para concretizar, ou porque ultrapassam o valor, ou porque exigem estudos prévios. Imagino que vinha uma proposta que sugeria que se fizéssemos um novo aeroporto ou uma nova ponte sobre o Tejo para ir às questões de maior proximidade que me consigo lembrar agora. Provavelmente não só ultrapassava o valor, como não podia ser uma questão que pudesse ser decidida nesse domínio. Aliás, as infraestruturas estão fora desta votação. E é preciso também verificar se a proposta, na verdade, tem impacto na região, ou se é apenas impacto local, muito naquele sítio onde o cidadão sugeriu, ou, no caso das propostas de âmbito nacional, se tem impacto nacional. Pode ser, por exemplo, uma peça de teatro que vai circular pelo país, não é? Que é feita por um grupo de teatro, que é desenvolvida por um grupo de teatro. Nós, aliás, temos grupos de teatro quase itinerantes, que fazem peças que têm circulado pelo país. Não vou dar aqui um exemplo para não discriminar nenhum, mas estou-me a lembrar de grupos dessa natureza que têm feito iniciativas de impacto nacional, embora estejam sediados em concelhos ou regiões. E as propostas escolhidas serão aquelas que os cidadãos votarem. Naturalmente que essa é a natureza do orçamento participativo. É dar aos cidadãos a possibilidade de decidir sobre o montante dos impostos que pagam. No fundo, as receitas do orçamento são essas, serem eles a decidir como serão alocados e a verificar se as suas ideias se tornaram realidade, as mais votadas. Muito obrigada pela vossa atenção e pelo tempo que